Bom dia. Mais uma vez estamos aqui para meditar na Palavra de Deus. Ontem nós lemos, meditamos em 2 Coríntios, o capítulo 7. Hoje, então, iniciamos a partir do capítulo 8. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperavam, mas primeiramente deram a si mesmo, ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. O que aconteceu? Paulo está falando da igreja da Macedônia. Porque os pobres estavam passando uma série de dificuldades, digo os pobres, os necessitados de Jerusalém. Então Paulo levou o conhecimento dos irmãos da Macedônia, das igrejas, se alguém pudesse ajudar, não a igreja, não ao Paulo, não ao Tito, não aos pastores, mas ajudar os irmãos, os cristãos de Jerusalém, que estavam passando por dificuldade, estavam numa situação de extrema miséria. Apesar que na Macedônia também passava por luta, por dificuldade. Então é isso que Paulo está engrandecendo, é isso que Paulo está relatando, que mesmo na maior pobreza deles, mesmo desespero, eles tudo fizeram de espontânea vontade para ajudar, para contribuir, para socorrer os irmãos em Jerusalém. E não somente eles insistiram, eles pediram. Tá? Mesmo aqueles que não tinham muita condição, eles insistiram que permitissem, que eles socorressem, que eles ajudassem, pudessem contribuir com os irmãos que estavam passando por necessidade maior em Jerusalém. Eles não somente ajudaram, como se deram também para ajudar. Então é isto. Repetir novamente o versículo para que nós possamos entender. Agora, irmãos, desejo que tenham pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Certo? Que no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Apesar da pobreza que eles viviam, a generosidade deles foi enorme. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida dos seus bens e até mesmo acima disso. Deram até mais do que podiam. Não que Paulo estivesse pedindo. Paulo simplesmente levou o conhecimento da situação dos irmãos de Jerusalém. E eles se propuseram de livre e espontânea vontade. Nós estamos falando do que se ensina, do que se faz hoje em templo. Tal de oferta alçada, pedido disso, pedido daquilo para a igreja. Não é isso. Os irmãos se propuseram a ajudar a socorrer os outros irmãos em Jerusalém, mesmo eles sendo pobres. Procuraram fazer o máximo. Não foi dinheiro para a igreja, foi para ajudar os irmãos. Pois nos solicitaram, com muita insistência, o privilégio de participar da assistência em favor do santo. Eles solicitaram, eles pediram, eles clamaram, queriam, quiseram de toda maneira esse privilégio de poder ajudar, de poder socorrer aqueles irmãos lá de Jerusalém. E não simplesmente fizeram o que esperavam, mas primeiramente deram a si mesmo, ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito, que assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendo transbordado em tudo,
em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordei este privilégio de contribuir. Naquela época estava passando uma situação muito difícil em Jerusalém. Os irmãos estavam passando fome. Então a igreja se uniu. Paulo, como porta-voz da igreja, em Corinto, em Macedônia e todos, ele levou o conhecimento dos irmãos e todos, unanimemente, propuseram, decidiram ajudar e socorrer. Foi feito um levante para ajudar os irmãos que estavam em necessidade, passando por lutas. Mesmo como nós vimos agora, aquele da Macedônia, que também não estava numa situação muito privilegiada, eles insistiram, eles decidiram de todas maneiras ajudar, socorrer aqueles que necessitavam. Hoje o que se vê pedido muito nas igrejas é para a igreja, é para construir igreja, é para isso, é para campanha. Não tem nada a ver com o evangelho, não vos digo isso como quem dá ordem, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação dos outros. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosses enriquecido por sua pobreza. Jesus, o exemplo que Paulo está dando. Jesus é Deus, era Deus. Ele destituiu do seu poder, sua divindade, e veio o mundo como homem. E sendo ele Deus, criador de tudo, se fosse a vontade dele, do Senhor, ele poderia ter vindo em um lar rico, em um palácio. Mas aprove a Deus. Deus escolheu para que viesse um lar simples, humilde. E que no nascimento dele, ele estivesse num local para animais, foi numa manjedoura. Jesus viveu todo o seu ministério, toda a sua vida em pobreza. Jesus não teve nada. Nós conhecemos a herança dele. Foi somente a roupa do corpo dele que eles dividiram lá ali ao pé da cruz. Em nenhum momento nós vimos falar que Jesus comprou, tinha uma casa, tinha animais ou tinha qualquer coisa. Mas nada faltou para ele. Ele se tornou rico, ele se fez pobre para nos socorrer, nos libertar, nos ajudar. Portanto, esse é meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado foste os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Então, ele estava falando aos Coríntios, falou, olha, desde o ano passado vocês não somente estão contribuindo, ajudando, mas como foi ideia de vocês o plano de nós colocar para essa ajuda para os irmãos lá a partir de vocês. Paulo está agradecendo, porque o plano partiu dos coríntios em socorrer os irmãos em Jerusalém. Eles foram os primeiros a contribuírem, mas também o plano de todas as outras igrejas, como da Macedônia e todas, que as pessoas se esforçaram ao máximo para ajudar, para socorrer os seus irmãos. Eu acho que é a nossa obrigação como cristão sempre procurar socorrer, ajudar os nossos irmãos. Sempre procurar doar aquilo que nós podemos. Eu não estou falando dar para igrejas. Não é enriquecer igrejas, não. Não é enriquecer pastores, não. Mas é socorrer os irmãos. Nós temos que parar com essa palhaçada. Ah, não, porque eu estou dando dinheiro aqui na oferta para Deus me dar isso, para Deus me dar aquilo. Não é negativo. É a nossa obrigação. Nós temos o dever de devolver os nossos dízimos, que é os 10% ao Senhor. Nós temos, se Deus tocou no nosso coração, nós ofertarmos ao Senhor aquilo que Deus tocar em nossos corações. Mas também a igreja tem a obrigação de usar tanto o dinheiro do dízimo como dessas ofertas que entram para manter a igreja, mas também para ajudar e socorrer todos aqueles que precisam. Todos aqueles que necessitam. Essa é a função da igreja, desses recursos. Mas também o plano de cooperação agora, pois completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la
seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens de que possuis. Porque se existe disposição, isto é aceitável conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Nós temos que procurar ajudar o nosso irmão com aquilo que nós temos, não o que nós não temos. Não adianta eu procurar agora, eu vou fazer uma dívida para me ajudar ali o próximo. Eu não estou agindo de maneira correta. Eu não estou agindo de maneira sábia. Eu tenho que ajudar, socorrer com o que eu tenho, não com o que eu não tenho. É exatamente o que a palavra de Deus está falando. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuis. Porque se existe disposição, isto é aceitável, conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Entretanto, nosso desejo não é o que os outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. Paulo está falando, escuta, não é que nosso desejo não é que alguém lá sejam aliviados. Resolva o problema deles e vocês fiquem em situação difícil. Nós podemos dar, nós vamos ajudar. Nós temos a obrigação de socorrer nossos irmãos. Mas também, eu não posso preocupar excessivamente ajudá-lo e para isso me sacrificar. Ou seja, eu vou tirar da minha boca para colocar na boca dele. Eu vou tirar da minha casa e colocar... Não, eu tenho que ajudar, dividir. Que exista igualdade. Pode ser uma divisão igualitária, mas não excessiva. Vou fazer uma dívida ali para socorrer o irmão. Depois eu vou ficar em situação difícil. Eu vou sujar meu nome, não vou conseguir pagar, vou ficar sendo chamado de caloteiro. Não vou fazer, depois Deus vai dar. Não, isso é religião. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância dele venha suprir a vossa privação e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido não fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para vós visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. E juntamente com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por este serviço no Evangelho. E não apenas por este motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta. Para falar, olha, muito alegre, feliz, porque Tito, ele se predispôs, ele foi voluntário em ir até aí pegar, recolher esses donativos, essas ofertas para levar para Jerusalém. Até que ele é recomendado por todos, pelas igrejas, todos conhecem o caráter, sabem que ele é um homem honesto. Que a nossa preocupação, Paulo está dizendo, é não ser amanhã depois acusado de falar que nós usamos de alguma forma das ofertas que foi destinada aos irmãos lá de Jerusalém. Ele vai levar, nós não queremos nos envolver nessa situação. Assim deveria ser os pregadores, os líderes, os pastores de hoje em dia em preocupar-se, em mostrar de forma clara onde estão sendo aplicados os recursos em benefício da igreja. Apresentar os relatórios. O que está sendo feito com os recursos? Porque a função das ofertas da igreja, nos diz, é para a manutenção da igreja, mas também para socorrer os irmãos, socorrer aqueles que necessitam. Que infelizmente nós não vemos isso hoje na igreja atual, né? Na religião atual. As igrejas estão cheias, lotadas de pessoas passando fome, pessoas que vão a pé para o templo,
pessoas com todo tipo de necessidade. E nós vemos templos suntuosos, faraônicos, extremamente luxuosos, com grandes investimentos, mas sem preocupar-se com os irmãos, com as irmãs das igrejas. Pois estamos empregando todo o zelo necessário, ou seja, todo o cuidado, para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Então nós fazemos questão de ter transparência, não somente diante do Senhor, porque Deus conhece nosso coração, mas que também nenhum irmão venha acusar que nós estejamos usando de forma indevida esses recursos. Além de tudo, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de várias maneiras já nos provou ser zeloso e agora ainda mais dedicado por causa de grande confiança que ele tem em vós. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, eles são apóstolos da igreja e para a glória de Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, manifestai a esses irmãos a prova do amor que tem a razão do orgulho que temos de vós. Então, Paulo, juntamente com Tito, foi vários pastores, apóstolos da época, exatamente recomendado pelas igrejas, pessoas notadamente conhecidas, reconhecidas como pessoas honestas, pessoas fiéis, pessoas tementes a Deus, para recolher esses donativos, recolher essas ofertas e encaminhar diretamente para a igreja em Jerusalém, para os irmãos de Jerusalém, os que necessitavam. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que vos escrevam. Porquanto estou convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Caia está pronta para contribuir desde o ano passado. E a vossa dedicação tem incentivado a muitos outros. Falei, eu tenho testemunhado sobre vocês, o zelo de vocês, a preocupação em ajudar na Macedônia, em Acaia. E queremos sim que todas as igrejas, dentro do possível, que possam ajudar a socorrer aos irmãos que necessitam. No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito de que o nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil, a fim que estejais preparados como afirmei que de fato estariam. A fim que alguns macedônios, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem, preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Nós estamos indo, eu estou indo com vários irmãos da Macedônia. Eu quero que quando eu chegar aí, como já de antemão, já desde o ano passado, vocês estão preparando a oferta, que esteja tudo pronto para ser conduzido, ser levado a Jerusalém. Para que, diante dos macedônios, que eu tanto exaltei vocês, não acabe não sendo envergonhado. Mas se já esteja tudo pronto, para quando eu estiver, não tem que falar mais sobre oferta, sobre esse negócio para lá, não. Já esteja pronto para nós levarmos, conduzir. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Não é sendo constrangido como hoje as igrejas constrangem. Pastores líderes constrangem, coagem. Mas aquilo que as pessoas propôs no seu coração, que eu sempre aconselho as pessoas. Sempre quando nós fomos à igreja, a um templo, que a igreja somos nós fomos ao templo, colocamos alguma coisa, algum valor que Deus tocar no nosso coração. É 50 centavos, é R$1, é 10, é 20, é 100, é 1000, aquilo que Deus tocar no nosso coração que nós levamos.
depositamos lá no gasofilácio e pronto. Não que pastor, que bispo, quem quer ser esteja pedindo. O que eles estejam pedindo, nós não nem ouvimos. Mas é o que Deus colocou já em nosso coração. Hoje o Senhor colocou no meu coração que eu vou ofertar aqui 50 centavos, é isso que eu vou fazer. Aí na hoje ele colocou 50 reais, é o que eu vou fazer. Não importa quanto eles estejam pedindo. É aquilo que Deus colocou em nosso coração. Ofertar, vamos ofertar com alegria. Não com constrangimento. Não porque o pregador lá está constrangendo-nos a isso. Ou está nos prometendo isso. Ou está tentando barganhar. Ou dizendo isso ou aquilo. Mas aquilo que Deus tocou no nosso coração. Lembrai-vos, repetindo, lembrai-vos, aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração. Não com pesar ou por constrangimento. Pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Deus cuida de nós por inteiro. Deus vai cuidar, né? Deus será a área financeira, vai prosperar. Não, Deus, o maná do seu é na saúde, é na família, em todas as áreas. Profissional. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados. A sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas da vossa vida, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulta em ações de graças a Deus. Porquanto, ao ministrar esta assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades do santo, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. É o nosso dever socorrer, ajudar os necessitados, aqueles que precisam. E sempre Deus, a nossa retribuição vem do Senhor. Nós não temos que procurar ajudar alguém esperando ser retribuído, receber alguma coisa em troca. Deus cuida de nós em todas as áreas, em todas as situações. É isso que nós temos que entender. E mais, as pessoas de fora, vão nos olhar vendo a nossa fidelidade, a nossa liberalidade em procurar ajudar, socorrer as outras pessoas, serve para que as pessoas louvem e glorifiquem o nome do Senhor através das nossas ações. Nós estaremos, então, permitindo, criando situações para que o nome do Senhor seja glorificado. Temos condição? Vamos ajudar os irmãos, principalmente os irmãos da fé. Capítulo, eu estava
Nós iniciamos no capítulo 8, eu esqueci de comentar que nós passamos para o capítulo 9 e agora nós estamos iniciando o capítulo 10 de 2 Coríntios. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo, eu que, segundo diz, quando vos confronto face a face, sou humilde. Entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Olha, eu, Paulo, quando sou acusado de quando estou com vocês, eu sou humilde, sou mais fácil de falar. Mas quando estou ausente, por carta, eu sou ousado. É isso que ele está dizendo. Suplico-vos que quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que ousarei agir para com alguns que imaginam que nós conduzimos por padrões meramente humanos. Olha, vocês que têm a fama que diz que quando eu estou no meio de vocês eu sou humilde, mas por carta, a distância, sou mais ousado. Eu prefiro que vocês procurem fazer as coisas de maneira correta para que eu não seja mais severo, mais rude, mais enérgico, com maiores cobranças quando estiver com vocês. Evidentemente, isso é para todo mundo. Paulo não queria, quando está ali no meio dos irmãos, está chamando a atenção o tempo todo. Ele não queria estar só com cobrança. Ele queria se alegrar com os irmãos se alegrassem com ele. Mas em contrapartida, quando estava à distância, ele ficava sabendo dos erros, dos desmantelos da igreja. Então ele tinha que ser enérgico. Então agora ele já está mandando avisar por cá. Ele não quer que isso ocorra. Que a igreja se acerte. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Deus. Nós não vivemos de maneira carnal, apesar de sermos humanos, estamos aqui. Mas nós destruímos qualquer filosofia, qualquer entendimento contrário, qualquer ensinamento que é contrário à palavra de Deus. A nossa força é o Senhor, a nossa força é Jesus. Nós lutamos de acordo com a palavra de Deus. Nós não lutamos com as nossas armas humanas, mas com as nossas armas espirituais. A nossa luta, os nossos combates é em nome do Senhor Jesus. Nós vivemos pela fé, praticando a fé, praticando a palavra de Deus. Estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançar a perfeita obediência. Nós temos que preocupar em viver de acordo com o Evangelho, não de acordo com o mundo. Nós não temos que estar combatendo como as pessoas normais. O nosso combate é espiritual. As nossas armas são espirituais. Nós não temos que ter preocupação de estar nos justificando ou tentando igualar o mundo das pessoas do mundo. Nós somos diferentes, nós vivemos em Jesus, vivemos em Cristo. Não importa se as pessoas nos chamam de tolo, de bobo, de louco, de arrogante ou de fanático. A nossa consciência é o Senhor, vivendo de acordo com a palavra. Se o mundo todo acha que algo está certo, mas a palavra de Deus nos mostra que está errado, nós vamos ficar então contrário ao mundo. Eu venho pela fé, nossa arma é espiritual. Ensinamentos, doutrina, uma série hoje de ensino que é aplicado, que é a ciência, né? Nós aprendemos no colégio, em faculdades, mas tem coisa que é contrária à palavra de Deus, para nós não nos interessa, nós vivemos aqui. As nossas armas são espirituais. A nossa lógica é espiritual. Nós combatemos contra nós mesmos, contra os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, a nossa vontade, o nosso querer, para ver de acordo com a palavra de Deus.
O nosso pensamento é isso aqui. Nós lemos hoje até o versículo 5 de 2 Coríntios 10. Amanhã nós estaremos dando continuidade a partir daí. Mas, em todo tempo, em todo momento, medita na palavra de Deus, busca a resposta aqui. Não se deixe enganar por pregadores, pregações emotivas ou pregadores carismáticos. Jesus é o verbo, ele fala pela palavra. Por isso eu sempre digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.